Bom dia, pode se sentar, que Deus te abençoe, que a graça de Jesus inunde o seu coração, que a paz de Jesus, que excede de todo entendimento, possa imperar em sua vida, reinar em sua mente, nas suas emoções e na sua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, que culto maravilhoso. Nós temos tido cultos muito bons, graças a Deus, né? Deus tem guiado todos os momentos dos cultos, tem sido maravilhoso. E eu quero hoje continuar, que eu entendo que hoje nós estamos muito beneficiados. Você consegue imaginar como é que era o culto antigamente? Se imagina entrando numa caverna e não tinha nem um instrumento, e assim eram os cultos que existiam, né, lá em Jerusalém, quando iam se esconder lá no Getsemane, para não terem visibilidade, para não serem perseguidos. E hoje nós temos essa tecnologia, ar-condicionado, cadeira confortável. É bom, não é, a cadeira confortável? Então, é muito bom ter essa liberdade e ver que Deus fala conosco e não mede esforços para que a palavra de Deus, para que a didática, para que o entendimento possa alcançar a sua mente e o seu coração. Você pode dizer amém? Então, o mínimo que nós podemos fazer é gerar uma grande expectativa. Fala comigo assim, grande expectativa de ouvir a palavra do Senhor. No mínimo, nós temos que fazer isso. E uma grande concentração, um hiperfoco para entender o que Deus quer ministrar em nossas vidas. Porque às vezes basta uma piscada, você perde uma revelação. Sim ou não? Por que você às vezes fala assim, nossa, como é que o pastor leu isso e entendeu essa situação? Por quê? Eu não pisquei. Eu estava olhando como diz em Portugal, com os olhos de ver. Então às vezes você dá uma piscada, o WhatsApp faz assim, plim, você é raptado para o WhatsApp. Então eu te sugiro, não é obrigação, que se você puder pôr assim no silencioso e virar para baixo a tela e colocar no seu banco, quem tiver coragem fala amém. Amém diminui, tá vendo? Ninguém tem coragem. Você tira e põe no seu banco, porque antigamente, eu lembro no Revisão de Vida, que nós, até o ano 2000, não tinha esse hábito de smartphone, então era uma maravilha. Hoje em dia, esse Revisão de Vida, se você não pedir, por favor, não use o telefone, a pessoa ela é abduzida da quinta, não é? E de vez em quando aparece na quinta, está lá fisicamente, mas é só um corpo presente, porque ela está falando com todo mundo, trabalhando. Então, hoje em dia, nós temos que disputar muito a sua atenção, porque a internet te rouba, o WhatsApp te rouba, e é um milagre conseguir te manter aqui 30 minutos ouvindo a palavra de Deus. Então, não tem posição. Hoje em dia, qual que é o mal de algumas pessoas que usam o evangelho para o movimento? Quer fazer a pessoa movimentar para frente, movimentar para o topo, porque a Bíblia tem topo, sim ou não? Deus tem topo para nós, sim ou não? Mas Ele não tem topo para quem não se curva. Agora, você convidar a pessoa para ir para o topo, pela unção, pela palavra de Deus, sem convidar para ir para o chão, para o joelho, não é o evangelho de Cristo, é o evangelho que Paulo alertou a Timóteo, cuidado com aqueles tempos, que se entregarão às fábulas, os seus ouvidos irão comichar ao ouvir a santa palavra de Deus, e terão especialistas, mestres segundo as suas próprias concupiscências. Quando eu uso o evangelho para te mover para as suas ambições, sem te pedir o joelho no chão antes, como quebrantado, como arrependido, como entregue ao Senhor, eu estou sendo um mestre segundo a sua própria concupiscência. Entende? Usando quem? Usando o evangelho. Então não aceite um evangelho que te manda para cima, mas não te manda de joelho antes. Quem pode dizer amém? Que ele te mande de joelho, que ele te mande quebrantado, que ele te mostre quem você é, antes de te exaltar, porque a palavra de Deus é poderosa, ela te exalta, porque quando você sabe que você não é ninguém, Deus sabe que quando você for alguém para a humanidade, você projeta a força dele em você para os outros, você é uma projeção da luz, uma projeção do poder, uma testificação, aliás, você é uma testemunha que é o propósito de Deus para a igreja. E ser-me-eis o quê? As minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas testemunha é quem
fica de joelho diante da cruz e que ele exalta para onde ele quer, para promover, para projetar o seu poder, a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia, a sua autoridade, o que ele pode fazer em uma pessoa que se entrega completamente nas mãos do Senhor. Essa é a mensagem. Então a cruz não é um símbolo, ela é uma mensagem. Mateus 5, 17, tem um versículo que muitos invocam esse versículo para dizer: você tem que obedecer à lei, está lá, tem que ser radical. Te convido a você ler as discussões teológicas dos apóstolos sobre viver a lei ou entender a graça. E Paulo era enfático quanto a isso. Tudo bem, você quer ser salvo pela lei? Você pode, mas fique sabendo, se você vacilar em uma vírgula da lei, você está condenado. Não se pode ser salvo pela lei ou pela graça, porque a lei te dá merecimento, a graça te dá imerecimento. Porque quem te salvou foi Jesus, foi o seu sangue no Calvário. Amém? Então ele fala, a graça, a lei, ela serve à graça, e não é ao contrário, a graça não serve à lei. E isso que Cristo, ele próprio disse em Mateus 5,17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. A palavra mais adequada em português, buscando aqui o cumprir em hebraico, é dar sentido. Dar sentido. Se você substituir o cumprir por dar sentido, eu não vim destruir, eu vim dar sentido, dar significado àquilo que ninguém entende hoje. Então, o propósito de Cristo é didático, é mostrar o que está na lei que ninguém ainda entendeu. Eu sempre falo sobre esse versículo que está aqui, que é João 3,14, que é uma situação que ele usa a lei para mostrar como é que ele dá sentido à lei. Ele fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ele está fazendo? Ele está dando sentido à lei. Lembra quando Moisés estava todo mundo sendo picado de cobra? Quem lembra que é a passagem? Poucas pessoas leram essa passagem na Bíblia, só essa, né? As outras vocês leram todas, só não leram essa. Depois vocês vejam que há ali um juízo de Deus com o povo, e serpentes que picavam, que estavam matando as pessoas, e abrasavam as pessoas, estavam picando e matando as pessoas, Moisés ora a Deus, diz, Jesus, Deus, o que eu faço? Ele diz, pega uma serpente, pega uma estaca, e põe uma serpente como símbolo nessa estaca, e todos que olharem para a serpente, vão ser salvos, vão ser curados. Então, repara gente, até Jesus existir, ninguém entendia o porquê que Deus usou um símbolo, que inclusive é um símbolo de pecado, sim ou não? Sim ou não? Pecado, engano, é um símbolo de carne, carnal, serpente. Aí como é que você entende, antes de Cristo existir, que aquela serpente poderia curar alguma pessoa? Aí você pega, se você for na internet e vê assim, imagem reproduzida da serpente que Deus levantou no deserto. Você vai ver que é muito similar a uma cruz. É uma estaca, e alguns colocam uma haste assim, para a serpente que foi esculpida a se apoiar, e é como se fosse uma cruz com a serpente no meio. E Jesus fala, eu sou essa serpente no deserto, porque eu nasci na natureza humana, eu nasci com a natureza carnal para ser crucificado. Eu estou crucificando aquilo que te escraviza para te libertar. Se você olhar para a cruz e ver em mim a serpente crucificada, porque eu venci a serpente, eu venci a carne, eu venci a cobiça, a inveja, a dor, eu venci
a morte. Então, quem olhar para cá com fé e ver que eu venci, vai receber a cura. A força do veneno, a força do pecado vai ser quebrada na sua vida, e você vai ter autoridade para poder vencer o pecado, vencer a dor, vencer a enfermidade e vencer a morte, que é o mais importante, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele venceu a morte. Aí ele fala, por isso que ele diz, eu não vim revogar, eu vim que você só vai entender o porquê que a serpente foi levantada no deserto, se eu morrer na cruz do Calvário. Então nós temos reparado, por isso que eu falo, nós não podemos piscar. Fala para a irmã aí, não pisca não. Não pode piscar, que você não entende a palavra de Deus. Por exemplo, ele perguntou para um fariseu, para um senhor lá da lei, estudioso da lei, de onde vem o Messias, como virá o Messias, testando para ver a percepção do pessoal em relação à leitura teológica de um povo muito bem instruído, que sabia a Bíblia todinha, capa a capa, a Torá dominava todinha, a Torá e os profetas, tá? Porque você pode ver que lá, quando ele vai em Nazaré, ele abre o rolo de quê? De Isaías. Isaías não faz parte da Torá. Então eles dominavam a Torá inteira, que é o Pentateuco mosaico que Moisés escreveu, e os profetas. Então eles tinham tudo na ponta da língua. E ele pergunta a um desses, como é que será o Messias? De onde ele virá? Ah, ele vai ser filho de Davi. Mas como assim filho de Davi? Você não lembra que ele falou a Deus, Senhor, peça ao meu Senhor que se assente à minha direita? Como é que ele pode chamar de Senhor um filho que é maior que ele? Então você vê que ele faz perguntas para pessoas que dominavam a teologia da época, para mostrar que a interpretação deles era completamente errada sobre quem seria o Messias e como o Messias havia de vir. Então, nós estamos anos-luz de entendimento do que Deus realmente quer fazer em nossas vidas, ou que Ele quer revelar. Por isso é importante um hiperfoco, entender, orar, pedir, depender de revelação do Senhor em nossas vidas. Então, repara que o grafismo simbólico da cruz já vinha sendo construído lá atrás, para dar sentido hoje. Por exemplo, a Páscoa judaica. Vocês já leram como é que... não é só colocar o sangue do cordeiro na porta. Havia um modelo. Jay, você conseguiu ver a imagem que eu te mandei? Eu achei uma imagem aqui que dá um exemplo de como é que o pai de família era orientado a pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E é mais ou menos essa imagem aqui, olha só. Quando você vai ler lá a Pessac, a primeira Páscoa judaica, na 10ª praga, que é o do anjo da morte, ele fala, matai o cordeiro, o primeiro cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, e pega esse sangue e coloca no umbral, porque o anjo da morte vai passar e não vai entrar, mas não coloca de qualquer jeito, não vai lá e salpica, não, você vai colocar em cima e vai colocar tem uns nomes certos que eu estou esquecendo agora, mas você põe em cima e põe nas laterais. Repara que, se você pegar graficamente esse símbolo aqui, visualmente na horizontal, na vertical e na horizontal, faz o quê? Faz o quê? Faz a cruz. Deus veio preparando o povo para a cruz desde Moisés. Aí ele fala, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim fazer o quê? Dar sentido, dar didática, dar propósito, mostrar que ela aponta para mim, ela aponta tudo só vai fazer sentido se você entender a cruz. Se você não entender a cruz, ela não faz sentido. Estou pegando? Então, agora eu introduzi, você pegou a lógica, né? Porque Deus, Ele não só foi levando símbolos, visões. Repara, a visão de Moisés, quando Moisés ora, para que Deus se revele a ele, face a face. Quem lembra da oração? Gente do céu, pegar para a igreja que não lê Bíblia, não tem como não. Vocês têm que ler Bíblia, fala para o irmão, lê Bíblia, meu irmão. Nem que for de carreirinha para pegar a parte histórica.
Moisés, ele faz uma oração a Deus. Vou ter que contar a história para você, você tem que entender isso. Ele faz uma oração a Deus e fala: Senhor, eu quero ouvir você. Ele fala: ô Moisés, leva a mão não, gosto muito de você é parceirão, mas não tem homem que pode me ver que vai viver. Quem me ver vai morrer. Mas Moisés ora e Deus, hoje eu entendo que Deus faz aquele diálogo para provocar Moisés, porque Deus queria se revelar a Moisés. Ele fala: olha para a rocha, e eu vou abrir uma fenda nessa rocha. Quem já viu a passagem? O homem aumentou as mãos, graças a Deus. Eu vou abrir uma fenda nessa rocha, e você vai me olhar o quê? Por trás, e você vai me ver. Eu não vim o quê? Revogar a lei e os profetas. Eu vim o quê? Dar sentido. Quem que você acha que Moisés viu quando ele abriu a fenda e olhou? É fácil. Quem que você acha que ele viu? Quem? Falar mais alto? Jesus, meu irmão. Jesus é a forma de se ver Deus. E ele fere quem? Quem que é a rocha? Quem que é a rocha na Bíblia? Fala forte! Jesus. Quem que foi ferido na cruz do Calvário? Você pode aplaudir o Senhor? Eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim fazer ser cumprida, dar sentido à lei e aos profetas. Então tudo é sobre cruz, tudo é sobre Jesus, tudo. Eu sou perito na lei. Se você não é perito na cruz, você não pode ser perito na lei. Vou repetir. Eu sou perito na lei. Se você não é perito na cruz, você não pode ser perito na lei. E essa foi a defesa do apóstolo Paulo, que a lei era um aio, uma ama seca, que guiou os povos como bebés que não podiam perceber nada, até que, como fala a Bíblia, chegando na plenitude dos tempos, se revelou Jesus. Ele esperou um tempo onde a filosofia ganhou o seu ápice. Pode estudar. Qual foi a altura que o pensamento humano alcançou o seu ápice? 500 anos, 1000 anos antes de Cristo, com filósofos fortíssimos, Platão, Aristóteles, Sêneca. Subiu muito, de forma grandiosa, a contemplação, a intelectualidade. O mundo estava pronto para algo novo. Então não era sobre o tempo de Deus, é sobre o nosso tempo de poder receber Deus. Muitas vezes está aqui a situação. Não é porque Deus não quer realizar hoje, é porque o seu tempo não está pronto para o que Deus quer fazer na sua vida. Assim foi a humanidade. A humanidade não estava pronta para um Cristo, para uma mensagem, para um evangelho. Aí quando fala a Bíblia, chegando à plenitude dos tempos, manifestou-se Jesus. Então isso é muito poderoso, muito poderoso. Então os mandamentos, ele é um gráfico verbal. Olha só isso aqui, Mateus 22, 40, e também está em Lucas 10. Vamos ler Lucas 10, porque o que é interessante é que a gente esquece. Eu falei essa semana com as minhas células sobre o bom samaritano, que todos conhecem, amém? Amém, aí todo mundo conhece, é famosa a parábola, né? É fácil. Só que as pessoas esquecem que a parábola do bom samaritano nasceu de uma questão: Senhor, qual é o maior mandamento? E Lucas 10 está claro, em Mateus não está tão claro assim, mas vamos abrir Lucas 10. E vamos ler. Ixi, eu não anotei Lucas 10, deixa eu ver aqui embaixo. Só anotei Mateus. Abre lá, vamos achar, abre Lucas 10 mesmo e vamos procurar aqui, Lucas 10. Folheia a sua Bíblia aí. Lucas 10, versículo 25 em diante. Vamos pegar um versículo antes, porque há ali um diálogo, e mais uma vez as pessoas tentam colocar a Cristo um problema. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o quê?
o experimentar. Eu acho bom que deixa bem claro isso aqui, Lucas. A intenção não era ser edificado. A intenção não era aprender com Jesus. A intenção não era ser salvo, ser livre. Era experimentar Cristo. E quantas vezes nós não perdemos tempo na nossa vida porque a gente vem para a igreja só para experimentar, para testar a palavra, testar o pastor, testar a comunidade, testar o ambiente. Você vem experimentar. Você não vem receber, você não vem aprender. E quando eu venho só testar, eu estou sempre me justificando, porque foi isso que ele fez aqui. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então é uma pergunta com intenção dolosa. Não é uma pergunta com altruísta, com vontade de ajudar e de ser abençoado. Perguntou-lhe Jesus, que é isso que merece quem pergunta com malícia, merece uma outra pergunta, não é resposta. É isso que a pessoa merece, é outra pergunta. Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Repara que o que ele está citando aqui é Deuteronômio. Tá? Ele está citando o que está lá em Deuteronômio, escrito por Moisés. Que eu não vim o quê? Revogar a lei, e nem os profetas, mas sim fazer o quê? Ter sentido, fazer ela ser cumprida. Então ele cita Deuteronômio, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o quê? O teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Olha a reação de quem pergunta para provocar e não para edificar. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? É mais fácil continuar o assunto, insistir, do que abaixar a cabeça e mudar. E aí nasce a parábola do bom samaritano. Então vamos voltar antes aqui, na parte gráfica da cruz. Tá? Então repara, quando Cristo, ele dá ênfase, ele resume, hoje em dia é muito comum dizer-se que Jesus resumiu os 10 mandamentos em quê? Em 2. Primeiro, amar o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, todo o seu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repara que esses 2 versículos, ele determina o princípio da igreja. O primeiro, ele é o quê? 100% o quê? Fala assim, vertical. Vai seguir no meu raciocínio. Amarás o Senhor o quê? Teu Deus. Com todo o quê? Coração a quem? A Deus. Com toda a sua força para quê? Para Deus. Com todo o seu entendimento, para quem? Para Deus. O primeiro mandamento fala sobre adoração, que é vertical. 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 Então, a igreja ela tem duas maneiras de se comportar, únicas, não há o que inventar, eu tenho que ser vertical. Ele fala, amar em hebraico quer dizer ahav, que é fidelidade, não é um conceito emocional que nós conhecemos hoje em dia, o amor sentimental, é um amor fiel, um amor de fidelidade, eu tenho que servir com fidelidade a Deus com o meu coração. A minha emoção tem que ser fiel ao propósito de Deus. Se eu te perguntasse hoje, a sua emoção serve a Deus? A sua emoção adora a Deus? A sua emoção agride o que Deus quer? Ou está a favor do que Deus quer construir? Qual seria a sua resposta? Com toda a minha alma é isso, é que as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas inspirações, tudo que é gerado em mim, contribua, acrescente a Deus, a igreja. Então, nós temos uma responsabilidade de fazer uma boa gestão emocional para que ela sirva a Deus e o ambiente que eu estou. Quem pode dizer amém? Nós temos a mania de querer imputar a Deus o controle das emoções. O exemplo mais claro que eu dou sobre isso está quando Deus fala com Caim antes dele matar Abel. Eu sempre repito o exemplo de propósito, porque é o mais óbvio de você poder entender isso.
ele fala com Caim antes de matar Abel: Caim, por que descaístes o teu semblante? Se procederes bem, não vou aceitar a sua oferta como a do teu irmão? Aí a frase-chave, que não é de pastor, não é profeta, é Deus falando com Caim: mas sobre ti cabe o quê? O teu desejo. Uau! Trocando, você é responsável por controlar a sua emoção, não sou eu. Eu te criei, te dei uma autoridade para você controlar o que você está sentindo. Eu estou te dando uma motivação que pode mudar a sua emoção. Qual a motivação? Volta a fazer o que você fez de errado, faz bem agora. Se procederes bem, como teu irmão, se você der direitinho a sua oferta, eu não vou aceitar você. Ou seja, uma revelação que poderia mudar o quê? Fala assim, a emoção. Me fala com sinceridade, você está ou não está cansado de ouvir revelações que são capazes de mudar a sua emoção, sim ou não? Mas sobre ti cabe o quê? O teu desejo. Nós escolhemos deixar de fora a revelação e nutrir a emoção amarga, tóxica. Intenso isso, não é forte? Então, estou falando do primeiro mandamento, que é vertical. Eu sirvo a Deus na razão, sirvo a Deus verbalmente, mas a minha emoção não se conecta com o Pai. Sobre ti cabe o teu desejo. Quero ouvir um amém. Então, está sobre nós essa responsabilidade. Tem situações que eu já vivi, eu posso dar um testemunho, que eu não sei como é que cada um reage às suas emoções, mas eu já tive dias muito difíceis, de muita raiva, de muito rancor, de muita mágoa, já quis matar a gente. É fácil, quem vive na igreja quer matar as pessoas, sim ou não? Quer matar a ovelha, porque a ovelha tem que morrer de vez em quando, porque senão não dá a pele para aquecer. Misericórdia, já acordei com raiva. Eu já tive situações na minha vida que eu tive: Deus, eu não vou pôr o pé no chão antes de pôr o joelho. E já acordava chorando, porque eu não aceitava carregar aquela emoção o dia todo. Não vou ser escravo dessa emoção. Eu vou acordar. Eu vou até fazer para você ver aqui, ó. Era uma coisa horrível. Eu fazia isso aqui de manhã, gente. Pode rir à vontade. Parece ridículo, para mim aquilo era forte. Eu falei, não vou pôr o meu joelho, o meu pé no chão antes de pôr o meu joelho. Não sei quanto tempo eu fiz isso, não. Eu fiz até aquela emoção que estava me matando sair de mim. Porque amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, a tua alma. A sua emoção tem que servir a Deus. Batalhe a batalha que você tiver que batalhar. Mas sobre ti cabe o quê? Fala o teu desejo. Dá mais uma chance. Sobre ti cabe o teu desejo. E o inimigo está tentando minar os nossos desejos e emoções o tempo todo. O tempo todo. Então isso pode dizer o quê? Que quando Cristo quer mostrar que a cruz está nos mandamentos, ele fala assim: amará o Senhor teu Deus, vertical. E ao próximo o quê? Como a ti mesmo, vertical, horizontal. Então ele configura graficamente a cruz dessa maneira. Então a igreja, ela tem que ser vertical em adoração e tem que ser horizontal como? Em evangelismo. Porque evangelismo só é eficaz se houver amor. Evangelismo só é eficaz se existir amor. O amor, ele quebra barreiras, o amor comunica mais do que palavras. Se você for ler sobre comunicação, você vai descobrir uma coisa, que eu não sei agora os percentuais de cabeça, mas o ser humano, ele comunica apenas 20 a 30% verbalmente, ou seja, o que você
ouve, fica você retém muito pouco. O que você lê, você retém um pouco mais. Mas eu acho que 80% você absorve, sabe como? Sinestésica e midiaticamente. O que é isso? Expressão corporal, olhar, sorriso, atitude. Depois pesquise os números corretos. Comunicação se resume em comunicação sinestésica e midiática. É como é que eu falo, como é que eu me expresso, o que eu estou sentindo quando eu falo. O que eu estou sentindo quando eu falo que amo. Coração se conecta com outro coração. Então, muitas vezes nós temos as palavras certas como cristãos, temos a teoria certa, temos uma boa teologia, temos uma boa aparência, mas nós não temos o amor que se conecta, o amor que cura, o amor que realmente faz a diferença. E só uma igreja que ama, que multiplica, que cura, que faz diferença na sociedade. Pode dizer amém? Isso é muito importante, gente, porque a missão é horizontal, vertical com Deus e horizontal com a humanidade, em amor. E não dá para ignorar o amor, porque eu sei que você quer ouvir outras coisas. Ah, pastor, fala de amor de novo. Quando o meu Senhor, o meu mestre, quis resumir os principais mandamentos, os dois envolviam o amor, meu querido. Por que eu vou falar diferente? Se você quer só técnica para conseguir alguma coisa, tem muito coaching fora. Pode ir lá. Paga 5.000 conto. Agora, igreja não é coach, você pode dizer amém? Aqui é sobre salvação, sobre vida eterna, sobre restauração, sobre cura, sobre libertação, sobre missão de resgate da humanidade. E quando o meu Senhor foi resumir o que é mais importante para ele usou 2 tópicos, os dois envolviam amor. Amor a Deus e amor ao próximo, como a mim mesmo. Então, essa tem que ser a tônica do Evangelho. Esse amor que dá razão a todas as coisas. Mas é o amor ahav, é o amor de fidelidade, não é o amor emocional que você faz leitura, não. É o amor que eu tenho compromisso. Então, se o amor fiel é eu ser fiel com o meu coração, é eu ser fiel a Deus com a minha alma, é eu ser fiel a Deus com o meu entendimento, é eu ser fiel a Deus com a minha força, com o meu vigor. Então, se esse amor é esse conceito, isso tem que ser fiel, então, também o quê? O meu amor com quem está lá fora. Um amor que me move, mesmo que eu não sinta. Fala assim comigo, eu quero o amor que me mova, mesmo que eu não sinta. Fala assim, em nome de Jesus. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. É um amor fiel, um amor que te move, mesmo como você não sente. É o amor do culto racional a Deus. Então aqui, nos mandamentos, ele me configura a cruz, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E aí nasce a parábola do bom samaritano, que tem a ver com o quê? Com amor. Eu vou encerrar, depois eu continuo essa pregação, mas só para você perceber uma coisa, quando Cristo, porque o samaritano, o senhor da lei, ele quer voltar a tentar dar uma rasteirinha em Jesus. Ele pergunta de novo, mas, e justificando a si mesmo, quem que é o meu próximo? Ou seja, deixa eu deixar ele falar um pouquinho mais, para ver se ele escorrega em alguma palavra, para poder pegá-lo para algum lado. E aí, Cristo vê que a intenção dele não se dissuadiu, ele se manteve na intenção original, que era o quê? Experimentando-o, estava lá no verso anterior. Ele conta uma parábola que coloca personagens na parábola, aonde ele se coloca como um samaritano, que quem sabe, entende que era um povo rejeitado, desprezado pelo judeu, visto como inferior na sua teologia e inferior na sua adoração. Era o samaritano.
aos olhos dos homens da lei, aos olhos dos saduceus, dos escribas, dos fariseus. E ele se põe na parábola como ele é o samaritano. Aí tem um levita descendo para Jericó, não é assim que fala a passagem? E tem o quê? Um sacerdote descendo, e veio uma pessoa que foi assaltada, que foi roubada, e passam o quê? De largo. Veio depois o sacerdote, da mesma maneira, mas subindo um samaritano, ele se encheu de compaixão com aquele senhor. Então, repara que não tem só 3 pessoas que ele quer aqui caracterizar, não, que tem o samaritano, que é Jesus, sim, tem o escriba, tem o sacerdote e tem o levita, que quer dizer o quê? A teologia, a igreja daquela época. Mas tem uma outra figura na parábola, que é quem? Quem está quase morto. Nós falamos do escriba, nós falamos dos fariseus, nós falamos do samaritano, mas não falamos do homem que está quase morto, que simboliza o que é a humanidade, que carece de um toque do samaritano, que é o Cristo. Está entendendo? Uma igreja que ama, ela preocupa em encontrar onde estão aquelas pessoas quase mortas, meio mortas, enfermas, moribundas, que carecem do amor, de uma revelação, de uma palavra, de uma chance de se entregar ao Senhor. Então não seja só um bom teólogo para interpretar quem é quem na parábola, mas seja um bom teólogo para se mover em amor, para ir até aquelas pessoas que estão quase mortas, sem esperança, sem luz, sem uma revelação, sem uma direção. Porque quando Jesus, ele era um excelente contador de histórias, ele contava uma história com um propósito, ele não queria só entretenimento, ele tinha um propósito. E se você for ver qual era o propósito de Jesus, você vai lá no versículo 37, que depois que ele conta tudo, que faz as perguntas todas, ele fala por que ele contou essa parábola. Ele fala assim: respondeu ao doutor da lei, aquele que usou para com ele misericórdia, né? Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Ele contou toda essa história, todo esse exemplo, para poder fazer uma pergunta à pessoa que o perguntou: quem que é o meu próximo? Ele perguntou: mas quem que é esse próximo? Aí ele voltou de novo com outra pergunta: quem você acha que é o próximo? Aquele que usou de misericórdia para com aquela pessoa que estava enferma. Que era quem? Jesus Cristo, o samaritano. Aí ele fala: vai, e o quê? Faze o mesmo. Faça comigo: vai e faze o mesmo. Fala para o teu irmão: vai e faze o mesmo. O evangelho é sobre isso. É sobre eu receber o toque do samaritano, mas também ser capaz de ir e fazer o mesmo, e dar o mesmo toque, entregar a mesma palavra, dar o mesmo amor, porque não é sobre o tanto que eu sei, é sobre o tanto que eu amo. Não é sobre o tanto que eu sei, é sobre o tanto que eu amo. Eu estava ontem falando com meu irmão Aldo, que está ali assistindo, sobre o quanto era impossível ou improvável eu estar aqui falando ao microfone. Mas eu não vou repetir testemunho, que estou correndo com o tempo, e muitos já ouviram isso. Mas todos sabem o quanto eu era tímido, o tanto que eu era mais gago do que eu sou hoje, e que era improvável eu pegar no microfone ou sequer falar em público. Mas o meu amor me moveu acima da vergonha. Amor destrava, amor desenvolve, amor capacita. O seu problema não está no seu conteúdo, está na sua relação com o Deus do amor. Porque o amor intenso te traz conteúdo, te traz forja, te traz autoridade. O Eduardo falou algo fantástico. Tem lentes que te afasta de algumas revelações.
ou te faz colocar os olhos no lugar errado. A lente do amor te faz focar no lugar certo. A lente do amor te faz focar no lugar certo. Busque tudo que você quiser buscar, desde que, no mínimo em paralelo, eu busque intensidade do amor de Deus, do amor ao próximo, do amor a mim mesmo. Do amor a mim mesmo. E não dá para parar de pregar sobre amor, porque nós estamos anos-luz de entender essa maior tecnologia, é muito sofisticado. O amor está empobrecido no conceito atual, helenístico, que nós conhecemos atualmente. Mas nós estamos anos-luz de entender esse amor no conceito divino, original, nobre e pleno, que é o que Deus nos ensina. Já falei isso aqui algumas vezes, quando eu estive em Israel a primeira vez, me deliciei com tanto estudo. Eu estava, meu amigo pastor Antônio, que eu sempre tenho uma dúvida, mando para ele mensagem, na hora ele responde: pastor, o que é isso aqui em hebraico? Ele vai lá e responde com carinho, me manda um estudo, me manda um texto, eu aprendo com ele. Um amigo, um irmão. Oro por ele, quando os mísseis bate para lá, eu falo: passou míssil aí? Está tudo bem? Não, estamos bem, estamos orando, tá, Deus está sendo bom. E como eu aprendi com esse homem, só queria ficar calado ouvindo. A gente ficava ali batendo, tricotando Bíblia, aí eu lembrava da Bíblia, nós íamos estudando juntos e tal. Foi muito gostoso aquele tempo lá. E ele me faz um convite aterrorizante para mim, que é: prega na minha igreja. Eu falei: o quê? Prega na minha igreja? Eu pregar numa igreja de um pastor mestre em Jerusalém? Você está ficando doido. Aí eu falei: mas é grande a sua igreja? Então é pequenininha, tem no máximo 20. Não, tá bom, então eu prego. É pequenininha, vai ser confortante e tudo mais. Eu aceitei. Mas fiquei preocupado. Falei: o que eu vou falar? O que eu vou falar numa igreja que vai trabalhar e passa na via sacra? Volta e passa no muro das lamentações. De manhã vai tomar café em frente à casa de Caifás. Vai passear na praia, passa perto do Monte Carmelo. Vou pregar o que nessa igreja? Que o pastor entende as simbologias todas. Explica com maestria e mestria a lei para eles. Aí veio assim claro na minha mente: você vai pegar a pregação mais sofisticada de todos os tempos. A pregação do amor. Meus amigos, eu já tinha uma palavra no meu coração, que Deus tinha me dado em sonhos. Eu tinha esquecido dessa palavra, eu só lembrei na hora lá. Antes de voar, eu tinha tido um sonho, que eu não entendi nada, e só entendi o sonho quando eu estava lá 3 dias depois. Aí a palavra nasceu e surgiu, e era sobre o amor. E aí, para completar, houve uma nevasca em Jerusalém. Nevasca, frio, neve, voos cancelados. E um grupo de turistas de França ficaram presos e sem hospedagem, não tinham onde dormir. Resumindo, a casa desse homem encheu, a igreja, que era para ter umas 20 no máximo, teve 50 e tal pessoas. Pastores me ouvindo naquele culto. Um pastor traduzindo do português para o francês, virou uma revolução. Eu tinha pastores assim, pastor Isaías, que dava aula de teologia em São Paulo, colega de seminário dele, que por coincidência a gente se encontrou lá em Israel. Assim, umas coisas assim que só acontecem em Israel mesmo, não tem como explicar. Eu falei: Jesus, e agora? Eu falei: você vai pregar a pregação mais sofisticada, que é a pregação do amor. Gente, quando eu comecei a falar, não falei de simbologia, não falei de teologia, sabe? Eu falei sobre o amor, a passagem que Deus me deu. O ambiente foi se enchendo, a glória de Deus foi tomando aquele lugar. As pessoas foram chorando, foram assim: pastor,
o neto do pastor voltou para Jesus naquele dia. E eu vi o quão poderoso é aproximar as pessoas ao Deus do amor e ao conceito do amor de Deus. E eu fui muito edificado. Eu falei, meu Deus, eu não perco nada em me mover pelo amor. O amor me forja, o amor me move, ele me dá conteúdo, ele me dá revelação. Essa é a motivação que eu posso te entregar. Ame a Deus, ame a você mesmo. Ame o que está meio morto. Porque ele fala, ele contou essa história clássica que todo mundo conhece para dizer, vai e faz o mesmo. Se você entende ou sabe da história, mas não tem o compromisso de ir fazer o mesmo, ela não tocou você como Jesus pretendia que ela tocasse. Porque essa parábola, ela tem um propósito, fazer eu e você ir lá fora e fazer o mesmo em nome de Jesus. Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Fique em pé onde você está, não vou me demorar mais. Quero orar com você. Quem foi abençoado aí, diz amém. Para poder concluir com você em pé, para você não dormir. Quando o apóstolo, rimou, né? Quando o apóstolo Paulo quis tratar uma igreja problemática, qual que é essa igreja, gente, problemática? Me fala aí. Hã? Eu ouvi aí no meio, quem falou aí? Coríntios. A maioria das pessoas sabe, se tem uma igreja problemática, é a de Coríntios. Todo tipo, povo crente, não é descrente não. Povo crente, rico, povo de dinheiro, mas uma promiscuidade, era mãe, era sogra que dormia com genro, era uma bagunça, era uma bagunça, aquela cidade. Quem ouviu falar sobre Coríntio quando eu estive em Atenas, em Grécia? Quem ouviu falar? Poucas pessoas ouviram? Vocês estão ouvindo a igreja não, gente? Quando eu fui em Atenas, eu fui em Coríntio, nas ruínas da cidade de Coríntio, onde Paulo negociava, tá lá ruim até hoje. Aí você entende, eu vou te falar isso antes de ler, pra você entender o porquê que Paulo, como que Paulo conseguiu resolver a questão de Coríntio. Coríntio era uma cidade de guerra, poderosa. Eles, na sua época de glória, mandaram vários guerreiros, vários soldados para apoiar o Império Romano. Mas houve, não lembro agora as datas, houve uma invasão muito forte que Coríntio foi invadida por um povo inimigo. Não vou falar, senão eu vou errar o povo. E nessa invasão, todos os homens e todas as crianças de sexo masculino foram mortos. Todos foram mortos. E as mulheres foram escravizadas sexualmente. As esposas e as filhas. E esse povo passou a dominar Corinto durante anos. Então a cultura passou a ser uma cultura de prostituição. Por quê? Foi mais fácil, e nós somos muito assim às vezes, foi mais fácil para o povo achar um Deus que valide a dor do que curar a dor. Então qual foi o Deus? Afrodite. No topo tem uma colina enorme, sabe, você tem que andar muito para chegar no topo. E lá tinham 1000 prostitutas cultuais a deusa Afrodite. Então era nobre, era bonito a prostituição em Coríntio. Aí você entende a igreja agora. Peraí, então era grande o desafio de Paulo. Não é porque eles eram sem vergonha, não, é porque tinha uma cultura enraizada a prostituição na cidade, por causa da dor no passado. Se você fizer uma análise bem profunda, tem muitas dores que você cultua, porque você no passado já nasceu com ela, porque os seus pais te fizeram herdar dores. E você levantou um altar para proteger e justificar a sua dor e não curá-la. Dá para ir longe aqui nesse assunto, não dá? Mas nós não vamos não, só para você pensar. E aí você vê que esse povo passou a adorar em cima o templo de Afrodite e embaixo o templo de Apolo. 2 templos enormes.
monumentos assim, impressionantes mesmo. Aí, como é que você muda uma igreja que se converteu, mas está na sua cultura algo nobre como prostituição, como lascívia? Paulo, não sei se você sabe, tanto que Paulo era um erudito, era bom. Ele foi, segundo a Bíblia, o define como aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, que era alguém muito influente no Sinédrio. E estava presente, inclusive, quando Pedro estava lá sendo julgado. E com uma voz sábia, ajudou Pedro a não ser condenado. Depois você lê a história. Porque você não pode o quê? Fala assim, piscar. Você não pode piscar. Você está piscando quando você está lendo a Bíblia. Você não pode piscar, porque a revelação está lá. O rema está lá. O poder está lá, porque o Evangelho é o poder de Deus para curar, para salvar. Tanto judeu, grego, assim fala a palavra de Deus. E Paulo, e agora? Os meus argumentos, o que eu aprendi nos pés de Gamaliel, os livros todos que eu li, não me dá base para ajudar essa igreja a se libertar desse costume cultural que eles servem e gostam e idolatram. Aí Paulo vai na arma mais poderosa que todo mundo lê em casamento e etc. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Abra comigo aí. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o quê? O amor. Uau. O grande apóstolo Paulo não viu ferramenta, não achou método, não achou sistema para pastorear aquela igreja. A arma final, a arma fatal, a arma que muda: eu vou amar vocês, eu vou ensinar o que é o amor, eu vou te fazer amar, eu vou contagiar vocês com esse amor. Esse amor que move, esse amor que foge a você, esse amor que te faz correr riscos. Falando ontem com uma pessoa que eu amei de conhecer, falando sobre um amor de Paulo mesmo, e Jair me lembrou uma passagem onde Paulo foi apedrejado em Listra, e depois ele pega, em uma outra viagem missionária, ele volta para a mesma cidade que ele foi apedrejado.
Queridos, quem que volta para uma cidade que foi apedrejada anteriormente por causa do Evangelho? Quem? Sabe quem? Quem já morreu. Só quem já morreu volta para onde foi apedrejado a primeira vez. Que esse amor possa anular o seu ego, a sua vaidade, o que você pensa que sabe, os seus achismos. Porque se os seus achismos não te movem para algo que Deus quer, Ele não é forte o suficiente. Esse amor move. Mesmo que eu não entenda tudo, mas que eu creia e que eu possa me mover para abraçar, para compartilhar, esse amor vai libertar, vai mudar e vai sarar vidas. Esse amor é a única hipótese das pessoas serem salvas lá fora. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que fala o seguinte: quer salvar o mundo? Vá para casa e ame a sua esposa. Vá para casa e ame os seus filhos. Por que não? Quer salvar o mundo? Vá para a sua igreja e ame uns aos outros. Assim como Deus amou você. Ele se deu. Eu sinto o amor de Deus neste lugar. Eu sinto que a palavra de Deus tocou sua vida. A pergunta mais importante aqui é a seguinte: o que ela vai mudar na sua história hoje? Porque eu até fico contente com seus aplausos, mas se isso não mudar você, a pregação não foi boa o suficiente. A grande pergunta em cada final de culto é: o que eu vou fazer com isso que eu aprendi hoje? O que eu vou fazer com essa revelação que Deus me entregou hoje? Feche seus olhos. Eu deixo você responder isso para Deus. O que você vai fazer com a pregação que você ouviu hoje? O que isso vai alterar na sua agenda, na sua rotina, no seu comportamento, na sua emoção, que tanto tem atrapalhado? Como as emoções têm nos feito perder tempo, errar, não fazer coisas. Você aprendeu hoje que a sua emoção tem que servir a Deus. Se for preciso, meu irmão, faz como eu fiz aqui hoje. Não aceite colocar o pé no chão antes de colocar o joelho e a sua emoção mudar. Chora o que for preciso, mas levanta da sua cama com a emoção que vai servir ao Senhor. A pergunta é: o que eu vou fazer com a revelação que eu recebi hoje? Quem que eu vou amar? Quem que eu vou abraçar? Quem que eu vou evangelizar? Quem que eu vou tocar com o meu olhar? Emprestando o meu ouvido. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. O Teu amor é eloquente. O Teu amor é eloquente. Ele fala mais do que palavras. Obrigado pelo Teu amor. Porque Ele explica o que não é explicável. Ele explica o que o intelecto não consegue conjecturar para levar. O Senhor tentando sempre da melhor forma mostrar que o amor é a mensagem da cruz. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por nós sentirmos o seu amor, porque nós não só falamos dele, mas sentimos. E que possamos entender o conceito de fidelidade, de amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E com esse mesmo amor, amar ao próximo como nós mesmos. O gráfico da cruz está nos mandamentos. Como estava o sangue no umbral na primeira Páscoa, está hoje em nossas casas, gravados em nossos corações pela Tua santa e preciosa palavra. Que ninguém saia daqui, Senhor, como entrou, mas saia revelado, motivado, com um propósito pleno para Te servir.
Que o que nós não entendemos ou nós não conseguimos explicar não venha nos separar da tua vontade, do nosso propósito e do teu querer em nossas vidas. Que quando nós não tivermos uma resposta, que a fé venha a ser ativada e que possamos nos lançar pela fé, porque a fé nos salva. A nossa fé em Ti, a confiança que nós colocamos no Senhor, na Tua palavra, no Teu propósito em nossas vidas, possa nos salvar e nos conduzir para grandes lugares. E quanto mais alto for este lugar, quanto mais grandiosa for a conquista, maior venha a ser o testemunho, mais amplitude venha a ganhar o Teu nome através das nossas vidas. Porque nós entendemos que tudo que o Senhor nos confia é para sermos mordomos e projetores da Tua glória, do Teu poder e da Tua unção. Nos faça crescer para projetar mais alto, mais longe e com mais solenidade a Tua grandeza, o Teu nome e os Teus planos de salvação para a humanidade. Que possamos, Senhor, encontrar Teus olhos sensíveis para enxergar lá fora o que está quase morto, e que o Senhor quer tocar, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer salvar, quer colocar azeite, vinho, unção, palavra, e cumprir o Teu propósito na humanidade. Perdoe nossos pecados, perdoe quando a cruz não nos fez ficar de joelhos. Nós nos prostramos fisicamente, de coração, na Tua presença, e nos levantamos não para a nossa glória, mas para Te servir, porque toda a glória entregamos ao Senhor. Assim como os anciões de Apocalipse, que se apresentam a Ti com as suas coroas, assim queremos chegar diante do Senhor com as nossas coroas, com as nossas conquistas, dizendo: está aqui tudo porque o Senhor entregou, tudo porque o Senhor fez, tudo para o propósito de Te servir. Está aqui cada coroa, está aqui cada conquista, está aqui cada glória, porque tudo veio de Ti e tudo é para Ti, em nome de Jesus.